tudo novo, né? Porque só eu costumo fazer, né, o evangelho no lar só de domingo, né? Então, tá ouvindo a palavra assim no meio da semana também é muito bom. Que bom. E pastora, quantas, né? Quantas mulheres jamais se imaginam quebrando a agenda, né? Não é quebrando a agenda, mas parando por, né? Interrompendo a agenda do cotidiano para fazer isso, né? A importância disso, né? Sim. Deixa eu ver como que está a minha internet aqui. Tá joia. Sim, sem dúvida, porque é estabelecendo as prioridades, tendo o entendimento do quanto isso é importante, do quanto Deus quer trazer as coisas novas da parte dele sobre as nossas vidas. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E a gente tem essa oportunidade de crescer junto, juntinho. Assim, depois do último estudo, eu recebi algumas perguntas, gente, pode mandar para mim também, a gente vai trocando as figurinhas, né, Mi? Algumas dúvidas, porque o nosso tempo aqui é bem curtinho, né? Então, assim, não dá para estar respondendo as perguntas, não dá para a gente responder, mas depois, né, ali no privado, pode mandar e a gente vai estar conversando, a gente conversa a respeito, o que eu não souber eu pergunto para a Michele, aí ela me ajuda. Né? E Deus nos ajuda, né, pastora? E Deus nos ajuda. É muito Isso. bom poder aprender com a senhora. Ô, pastora, quanto tempo a senhora tem de caminhada na fé, no evangelho? Porque eu é desde 2017, 18, 19, 20, 4 anos aí. Quanto tempo que a senhora tem de caminhada? Então, eu tenho um pouquinho mais, né? Eu me converti, eu tinha 20 aninhos, faz 35 anos. E, assim, algo não para minha glória, mas para a glória de Deus, eu digo isso com muito temor no coração, mas também com muita verdade, que desde a minha conversão, eu nunca oscilei, agora não dá mais, agora eu não quero mais Deus, ele não fez, ele não respondeu, então eu vou dar uma olhada no Egito, eu vou dar uma olhada para trás, como a mulher de Ló, sabe? Não, eu sempre tive essa constância no sentido de permanecer em Deus, sabe? Eu nunca quis sair da presença. Eu nunca tive isso. Então, eu não falo para a minha glória, eu falo para a glória de Deus. E eu falo também para motivar mulheres aqui, porque hoje parece que está tudo muito de não ter a sequência, sabe? De realmente de não permanecer, de não ter perseverança. Então eu vou voltar a fazer com os meus hábitos. Então eu falo como motivação para a glória de Deus, como a verdade na minha vida, desde o dia que eu me movimentei, eu me movi na direção, e Deus me aceitou, né? E eu quero dizer isso, né? Às vezes a gente fala, eu aceitei Jesus, e eu digo que Deus me aceitou, Ele me aceitou, né? A Ele toda a honra, toda a glória. E desde esse dia, eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. É claro, com tribulações, com aflições, com momentos de dificuldade, mas muitas vitórias, muitos momentos de alegria na presença do Senhor, sempre olhando para Ele. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, vamos permanecer, vamos perseverar, vamos ficar firmes, porque vale a pena. Vale a pena esse relacionamento com Deus, vale toda a pena. Eu brinco que vale a galinha inteira, não é só pena, não. Vale Com tudo, vale certeza. tudo. Vale a ave inteira. É uma vida totalmente diferente, né? É uma vida realmente totalmente diferente. E a gente tem a oportunidade de estar aqui aprendendo. É demais, assim, é demais. Nossa, realmente eu já falei isso para a senhora, que é um privilégio poder aprender através da sua vida. É um privilégio estar aqui com as meninas, porque sem elas também a gente não estaria aqui, né? Então é muito bom
a participação, a presença. A gente sabe que muitas pessoas estão assistindo gravado e a gente não tem noção, né, pastora, do alcance desse gravado. Mas Deus tem, né? Então a gente está aqui fazendo o que tem que ser feito, né? E estamos falando sobre os dons do Espírito Santo, que é um assunto que não é muito falado, e a gente está tendo a alegria de estar aprendendo aqui com a senhora, né? Então a gente já teve os dons de revelação, né? Que foi palavra de sabedoria, de ciência e conhecimento, qualquer outro dom de revelação, discernimento dos espíritos, né? Tivemos já sobre poder, né? Que é o da fé, cura e milagres. E a gente entrou semana passada na variedade de línguas, na interpretação, né? E aí, só para a gente entender, pastora, só estou fazendo um resumão aqui do que a gente fez. Então, os dons de revelação e poder, nós já falamos. O de semana passada, ele é dom de, esse que entra variedade de línguas e interpretação. Então, esses 3 últimos dons são os dons vocais, tá? Os dons... Vocais. Isso, a gente Tá, vai... eu não tinha anotado isso. Dons verbais, né? Propriamente dito, Tá. a partir da nossa fala, eles são manifestos, tá? Então, eles vão ficar nesse último bloco, né? Que são os dons vocais. A gente falou realmente sobre a variedade de línguas, que é bem bacana, né? Eu acho que foi bem revelador, e eu vou só fechar algo, né? Algo que veio também, um insight novo aí sobre a variedade de línguas, e a gente vai entrar no interpretação e profecia, interpretação da variedade de línguas, da diversidade de línguas, e a gente vai falar de profecia, a gente vai, porque eles são muito ligados, eles são interligados, assim, são muito junto, então a gente vai falar a definição e vai trabalhar os 3 juntos hoje. Se quiser já orar, a gente já manda ver. Bora lá, então. Senhor, obrigada por mais uma terça-feira estarmos aqui reunidas através dessa plataforma digital para entender sobre os dons do Espírito, Pai. Nós queremos entender, nós queremos conhecer, nós queremos exercer esses dons, nós queremos que o medo não faça parte de ninguém aqui e que a tua boa e perfeita e agradável vontade, ela se faça na vida de cada mulher, através da vida de cada mulher que está aqui, Senhor. A pastora está aqui totalmente à tua disposição, vem sobre nós, vem sobre a pastora, Espírito Santo nos traz o entendimento como flecha em cada coração aqui, Senhor. Que a nossa mente esteja 100% aqui, livre de qualquer outro pensamento, qualquer coisa que possa nos tirar a atenção de ti, Senhor. Em teu nome que oramos, amém. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Eu me lembro que, acho que 1 ou 2 vezes na sua oração inicial, Michele, você orava para que não fosse só saber, não fosse só conhecimento, tá? Mas que fosse além, que a gente começasse a se mover nesse sentido. Não foram exatamente essas palavras, mas era esse, eu acredito que o entendimento, né? E é exatamente isso. Os dons espirituais são para serviço do reino. Então, não basta a gente só saber. Por quê? Porque que muitas vezes a gente não cresce, porque muitas vezes a gente continua pecando. Porque nós sabemos, mas nós não nos movemos, tá? Então, a gente peca algumas vezes porque a gente segue o desejo do nosso coração. A gente peca muitas vezes porque a gente vai pelas nossas paixões, tá? Que é os desejos do nosso coração. Então, que a gente possa continuar recebendo conhecimento, acredito que hoje a gente fecha os dons do Espírito, os dons espirituais, mas que a gente possa, então, render as nossas paixões ao Senhor, para que a gente possa depositar todos os pés do Senhor e usar o saber para nos apaixonarmos pelas coisas de Deus, tá? Eu acho que isso é muito forte. Então, lembra disso, muitas vezes que você peca, muitas vezes que você sai do propósito, muitas vezes que você desalinha daquilo que Deus tem, é porque está seguindo o próprio coração. E o que está escrito lá em Jeremias 17:9? Enganoso é o coração, mais terrível do que muitas coisas, tá? Então, assim, quando alguém fala, então, você não sabe o que fazer, segue o teu coração. Não faz isso, não. Não segue o coração, não, porque ele é enganoso e ele é terrível.
ele é terrível, misericórdia. Nosso coração é terrível. Então, assim, é engraçado, né, Salimar? Mas é bem isso, a gente não pode seguir o nosso coração, nós temos que seguir o Espírito Santo de Deus. E é o nosso Espírito que testifica com o Espírito Santo de Deus aquilo que a gente deve fazer, por onde a gente tem que seguir, tá? Então, vamos entender isso. Então, para a gente fechar, né, esse primeiro dom, que é o que a gente começou a falar semana passada, que é a variedade de línguas, a diversidade de línguas, né, eu quero que a gente pense, né, que, lembrando, né, e a gente pense que existem dois tipos, né, da questão, duas questões, tá, dentro das línguas, a língua, que é a linguagem da nossa oração, e a diversidade de línguas. Lembra que a gente falou que existe a glossolalia e a poliglota. A glossolalia é essa língua de mistério que a gente fala com Deus, é só para nossa edificação, tá? E poliglota, você conhece essa palavra, tá? É a diversidade de idiomas. Então, aqui serão diversidade de línguas mesmo, línguas que podem ser interpretadas, tá? Então, quando a gente, só para você saber, que quando a gente aprende, né, uma nova língua, quando a gente aprende uma língua estrangeira, acredito que tem pessoas aqui que falam o inglês ou o espanhol, que são as línguas mais comuns de nós brasileiros aprendermos, quando a gente aprende, o nosso cérebro, ele é ativado, tá? É como se ativasse aquele modo tradução, tá? Isso é algo automático, o nosso cognitivo vai trabalhar isso, tá? Porque isso auxilia no nosso aprendizado. Mas quando a gente flui no dom de línguas, curiosamente isso não acontece. Curiosa ou divinamente, isso não acontece, tá? Não é para que a gente simplesmente traduza para nosso conhecimento, não. Quando nós oramos ao Senhor, tá? Nossa linguagem de oração, não existe essa tradução. E quando nós nos movemos no próximo dom, que é a interpretação de línguas, também não existe naturalmente, tá? E eu acho isso bem interessante. Então, vamos falar sobre o dom de interpretação de línguas. Esse é um dom que não aparece muito, tá? Todos os dons, então, são para crescimento do corpo de Cristo, para ser usado, né, no reino do Senhor. E esse dom de interpretação de línguas, que são da variedade, da diversidade de línguas, tá? Esse dom não aparece muito. E o que ele é? A palavra já diz, é a interpretação daquilo que está sendo dito para a igreja, para a igreja. Uma pessoa vai ser movida no dom de diversidade de línguas, variedade de línguas, e ela mesma ou outra pessoa vai se mover nessa interpretação. Não se trata de uma tradução, mas se trata de uma interpretação que o Espírito vai dar a partir de algo que está sendo falado para a igreja. Então, quando você, por exemplo, você frequenta uma igreja que é movida, né, que ela tem esse movimento do dom de línguas, dos dons espirituais. Então, tem esse movimento do dom de línguas. E se a pessoa fica falando lá em algum ponto da igreja, ou em algum lugar, numa reunião de oração, tá? E ela vai ficar falando, tá? Algum tempo, e não há interpretação, então não é algo útil para o reino. Pode ser uma língua, tá? Uma língua que é para ela ser edificada. Então, não convém. Tá? Não convém que ela fique falando alto. Eu não me lembro se eu estava comentando com uma pessoa, se eu falei aqui outro dia a respeito de uma pregação que eu ouvi lá na Souza Produções, pastor Cris alguma coisa, não me lembro sobre o nome dele, nem a nacionalidade dele, era uma pregação que era traduzida, e ele falava da importância, porque nós crescemos quando nós estamos nos movendo na nossa linguagem de oração, mas se a minha linguagem de oração, não convém que eu fique falando alto, se não houver a diversidade e a variedade das línguas, não convém que eu fique falando alto no meio da congregação, no meio da comunidade, na minha comunidade cristã, sabe? Porque se não existe tradução, não tem por que isso acontecer. Vocês estão entendendo isso? Você já tinha pensado nisso, Michele? Tá? Que não convém isso? Pois é, pastora, eu já passei por algumas situações em que a pessoa estava orando em línguas e ela orava na minha frente e eu pensava, nossa, não entendo nada, e não dá para entender nada, né? E aí já passei por essa situação e já passei por uma situação em que a pessoa orava em línguas e ela mesma traduzia. Aham.
Então, assim, é tudo muito novo, é tudo muito diferente para mim. Como é que é isso, pastora, de uma pessoa começar a fazer uma oração em outra língua na tua frente, tu não entende nada, e aquela que faz e ela mesma interpreta? Isso acontece? Acontece, porque o dom da a mesma pessoa que flui no dom de diversidade de línguas, na verdade, ela deve pedir ao Senhor o dom da interpretação, tá? Porque senão fica uma coisa vazia, não há edificação da igreja, tá? Mas se ela não flui, ela precisa, se ela sente que ela está fluindo na diversidade de línguas, ela precisa orar pedindo para que Deus levante alguém para que venha interpretar. Porque como que a igreja vai ser edificada se ela ficar falando numa língua estrangeira ou numa língua de mistério sem que não haja interpretação? Não tem como a igreja ser edificada. E o dom da diversidade de línguas, ele é para ter a interpretação para que a igreja, quando eu falo a igreja, não é só o templo, tá? A igreja ali reunida, ela precisa ser edificada. Então, não faz sentido, né? Eu vou voltar novamente, vou falar novamente, só para a gente deixar isso bem até para o nosso crescimento, tá? Porque, de repente, eu preciso orar em línguas, porque quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, tá? Quando eu oro em línguas, é como se realmente desligasse o meu cognitivo, eu não preciso ficar interpretando para mim mesma, porque eu estou falando ao Senhor, tá? Então, Deus vai receber a interpretação do céu e a minha oração. E a pessoa, pastora, que está orando em línguas, ela tem um entendimento do que ela está orando ou não? Fica infrutífero, literalmente, a pessoa não sabe o que está falando. Não, quando é a linguagem de oração dela, infrutífera total, 100%. Ela não sabe o que ela está falando. Por quê? Porque na linguagem de oração ela vai falar para o Senhor, ela vai falar a Deus, tá? Agora, quando ela se move no dom de diversidade de línguas, até uma pessoa me mandou, né, um questionamento desse. Ela falou: eu sinto que não é só a minha linguagem de oração, eu sinto que é uma língua diferente. Ela até falou, parecido com uma língua árabe, lá daquelas regiões do Oriente, né? E eu disse para ela, então ore, porque você pode receber a interpretação ou outra pessoa, e é para fluir no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, tá? É essa a diferença, a gente tem que deixar bem claro a questão da diversidade de línguas e da linguagem de oração, porque daí para poder entrar na interpretação dessa diversidade de línguas. A igreja precisa ser edificada, o corpo de Cristo, tá? Precisa ser edificado, tá? Então, por isso, quando alguém ora em línguas, em diversidade de línguas, precisa ter que interprete. Nós vamos ler o texto onde Paulo fala a respeito disso aqui em 1 Coríntios, tá? E o legal também é que a Bíblia diz que o dom de variedade de línguas e a interpretação equivale ao dom de profecia. Acho que eu até comentei por alto isso semana passada, tá? Então, esse dom de interpretação de línguas é uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, não se trata apenas de uma interpretação como se fosse uma tradução, quando você ouve, né, alguém falando numa palestra ou mesmo numa pregação e vem o outro e traduz. Não é simples assim, porque é do céu. Tá? Então, a gente não pode pensar na nossa mente que, então, se tem alguém orando, deve ser uma língua árabe, então eu vou buscar aprender o árabe. Não se trata disso, tá? Porque aqui, no grego existe um termo, geneglosson, que se refere ao dom de falar em línguas, que nunca foi aprendida por aquela pessoa que está se movendo, ou seja, pelo locutor. Ele nunca aprendeu, e ele começa a falar. E a glossolalia, que é um termo também grego, que é uma língua, tá? Ela existe, mas a pessoa não sabe, ela não sabe, tá? Então, se o dom de variedade de línguas, tá, nunca foi aprendida pelo locutor e na interpretação ocorre o mesmo, é claro que é algo sobrenatural, né? E isso é tremendo, tá? Não, eu vou repetir, não se trata de uma tradução, tá? Por exemplo, quando uma profecia ela é trazida através da proclamação dessa língua, da diversidade de línguas, palavras ininteligíveis, então, é necessário que haja interpretação, porque Paulo fala assim, se não houver interpretação, é melhor que se cale, tá? Então, a gente tem que orar. Se eu tenho esse dom, igual você falou, uma pessoa se moveu perto de você com o dom de diversidade de línguas e depois ela trouxe a interpretação,
ok, maravilhoso, porque é para crescimento da igreja, tá? E aí, se tiver mais de uma pessoa que interprete, aí vai ter que respeitar, né, aquele momento, cada um vai se mover, porque se vier dois para interpretar e os dois falando ao mesmo tempo, vai ficar uma bagunça. E a gente sabe que as coisas de Deus não são assim, tá? Então, é imprescindível que uma profecia, quando ela vem pelo dom de diversidade de línguas, é imprescindível que haja, então, a interpretação, para que a igreja possa entender a mensagem que Deus está trazendo para a igreja, tá? Ficou claro? Pastora, e Oi. tem a possibilidade de ser falso? Porque a gente tem a gente estudou sobre o dom de discernimento de espíritos, né? Então, se eu tenho esse dom de discernir, eu vou conseguir saber que é falso. Mas e se eu não tenho dom? Uhum. Tem a possibilidade de ser falso, porque as pessoas às vezes se confundem, tá? Por isso que o dom de discernimento de espírito é importantíssimo, porque as pessoas se confundem, a pessoa que está se movendo no dom, tá? Ou a pessoa que diz estar se movendo no dom, ela pode fazer isso pelo Espírito Santo de Deus, ela pode fazer isso pela sua própria natureza, a gente vai chamar de carne, e ela pode fazer isso por um espírito demoníaco. Assustador isso. Por isso, nós precisamos estar alinhadíssimas com o Espírito Santo de Deus para a gente poder discernir, tá? Porque acontece, eu me lembro há muitos anos atrás, um testemunho de um pastor, ele dizendo que uma pessoa começou a se mover no dom, aparentemente, todo mundo achava que ela estava se movendo num dom de profecia ou de diversidade de línguas. E quando ela começou a falar, tá, numa língua, e então aquele pastor começou a interpretar na sua mente, e ela estava dizendo mentiras. Então, houve a interpretação de um dom falso, tá? E houve o discernimento de espírito. Nós precisamos buscar isso. Por quê? Porque existe, a palavra não fala dos falsos profetas, e que nós precisamos ter discernimento disso, porque onde que os falsos profetas eles vão se levantar? Eles vão se levantar no barzinho, eles vão se levantar no restaurante? Não, eles vão se levantar dentro das igrejas, tá? Por isso, nós precisamos buscar. Ai, estou com medo. Não é estar com medo. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter a busca do Senhor, tá? Porque pode haver. Eu vou falar de novo. Ela pode estar se movendo num dom realmente vindo de Deus. Ela pode estar se movendo pela sua própria carne. Eu já vi muita profecia da própria carne da pessoa e como ela pode estar se movendo por um espírito demoníaco. Tá? Eu me lembro que isso já aconteceu mais de uma vez, aliás, várias vezes na minha vida, tá? Eu estar numa reunião de oração e a pessoa vir na minha direção, ficar na minha frente, querer pôr a mão na minha cabeça e eu não deixo, tá? Não podemos fazer isso ali. Eu estou vendo que você também, ali, Rocha Crespo Cordeiro, né? É o nome que aparece para mim, né? Você está falando isso. É muito importante que a gente não Meu nome deixe... é Bárbara, pastora. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. E é isso mesmo, a Bárbara concorda comigo. Nós não podemos, de jeito nenhum, colocar a mão na nossa cabeça, sabe? Eu me lembro, há muitos anos atrás, minhas filhas eram bem pequenas ainda, e eu dirigia um trabalho na igreja, na igreja que eu fazia parte aqui, que era a Igreja Metodista, uma igreja bem grande, e eu dirigia um trabalho que a gente chama, até hoje tem esse nome, a gente começou esse trabalho lá, que chama Meia Hora com Jesus. Na quarta-feira, meio-dia 15 a 15 para 1, esse trabalho acontece, e assim, é um trabalho tremendo, sabe, evangelístico, de mover do céu. E um dia, na hora que eu terminei o trabalho, um rapaz que eu tinha visto por ali algumas vezes, ele veio e falou que queria orar comigo. Daí meu marido estava perto, chamei meu marido próximo também, porque questão de sabedoria também, né? Porque era um rapaz ali. Eu falei, mas o que você quer orar? E ele começou a orar em línguas. Ele começou a orar em línguas, quis pôr a mão na minha cabeça, eu segurei a mão dele, falei, como diria, né, um conhecido meu, aqui não, jacaré, né? Eu segurei a mão dele para ele não pôr a mão na minha cabeça, porque é uma entrada, né, a minha mente, de jeito nenhum. E aí, na hora que ele terminou, ele falou, amém? E eu falei, o que é de Deus eu aceito, o que não é de Deus eu não quero, tá? E ele ficou meio assim, ficou até meio bravo, né? E eu vi que ele não gostou da reação, mas eu que não ia gostar se ele botasse a mão na minha cabeça para me amaldiçoar, né?
Então, assim, a gente precisa ter discernimento, né? Essa questão de colocar a mão na cabeça também, eu nem sei, acabou, né, fluindo isso, é muito importante. Um dia desses, né, não faz muito tempo, a minha filha, ela faz parte do ministério ali de multimídia da igreja, onde fica colocando as canções, os textos bíblicos, os recados e tal, e ela estava dentro da salinha lá, porque só fazia dentro da salinha, agora ela consegue fazer ali na nave do tempo, e uma pessoa que estava lá, ela pegou, foi até a salinha e foi pôr a mão nela e começou, quis orar com ela. Na hora que ela veio na direção, minha filha tirou a mão dela, né? E ela falou assim, mas o Espírito Santo mandou eu fazer isso. Ela falou assim, mas ele não falou nada para mim? Ok, não vai, sabe? E sabedoria, a gente tem que buscar isso, tá? Discernimento de espírito é para nós mesmos, é para o corpo. Eu sou parte do corpo, aleluia, tá? Então, nunca, isso mesmo, sabe? Se você não sente paz, se você não reconhece, porque, é claro, quem sou eu para julgar? Eu vou julgar a profecia, não o profeta. Então, quem sou eu para julgar? Mas, se eu não estou sentindo paz, se eu não estou sentindo tranquila, eu posso tranquilamente, com o mesmo mover que aquela pessoa vem na minha direção, eu posso também não aceitar que ela ponha a mão na minha cabeça, tá? Porque é uma das entradas da minha vida, tá? É uma das entradas. Então, nós precisamos, né, Mi, como você perguntou, nós precisamos de discernir. Nós precisamos discernir. O dom de discernimento de espírito é um dom muito, muito, muito importante, tá? A gente entrou, né, nessa questão. A gente entrou nesse assunto só para entender. Então, nem na cabeça, nem na barriga, nem a mão em lugar nenhum. Porque muita gente vem querendo botar a mão em tudo que é lugar, né? Para orar. Se a gente sentir de não, é ponto final. Exatamente, já corta. Por quê? Porque a cabeça, né, onde nós temos as entradas através da nossa mente, tá? E aí o que a gente precisa orar todos os dias, é claro, pedindo para que o Senhor esteja colocando sobre nós a armadura, a sua armadura. Então eu sempre oro por mim, pela minha família, coloco o capacete da salvação, o capacete da salvação, ele vai impedir que setas malignas entrem na nossa mente. Por que tanta gente está com medo? Por que tanta gente está com tantos questionamentos nesse tempo terrível que a gente está vivendo? É porque deixa entrar setas mentirosas e enganosas do maligno na mente, aqui, na barriga. E aí, pastora, a hora que a pessoa está sentindo esse medo, se ela declarar lá Efésios 6:10, né, que fala do capacete da salvação, declarou aí, já partiu, isso? Exato, ela vai se blindar com fé, né? Ela tem que declarar com fé, porque não basta ser só uma repetição, isso aqui a gente não está, né, porque tem gente que usa como, sei lá, vou usar uma palavra que é meio esotérica, mas como mantra, tá? Vai declarando, vai acontecer. Não é isso. Tem que declarar com fé, né, Bárbara? Tem que declarar com fé, sabe, Mi? Porque daí sim, aí eu sou blindada, minha mente é blindada. E eu ia falar aqui, ó, a palavra não fala do cinturão, tá? Ali em Efésios 6, na armadura de Deus. Por quê? Por que eu vou pedir para ser revestido e colocar o cinturão também? Porque essa é a nossa região reprodutora. Eu acho que a gente falou sobre isso na nossa semana de libertação. A região reprodutora espiritualmente é onde eu vou frutificar. Então, eu tenho que entender que eu preciso realmente... A armadura de Deus, ela vem trazer uma blindagem espiritual, tá? Ela vai trazer... Eu não li ali o que a Sensa escreveu, o que eu faço aqui só no telefone, né? Então, daí não entra para mim todas as mensagens, desculpa. Eu só vi o comecinho, alguns rodopinhos, alguma coisa assim, ela escreveu. Então, assim... Ela colocou, pastora, que algumas pessoas botam a mão na cabeça e não só ficam rodopiando ao redor da pessoa. Então, assim, gente, é tão lindas as manifestações do Espírito Santo. Eu amo quando eu vou numa reunião de oração, eu amo quando eu estou aqui em casa e eu sinto a presença, mas a gente precisa ter muitos cuidados, porque hoje tem muitas, você vê, né, eu já vi manifestações demoníacas e as pessoas achando, uau, sabe, que coisa linda, é de Deus, e era manifestação demoníaca. Eu já vi isso,
sabe, assim, falo, gente, não é porque, eu sou toda poderosa que eu tenho, não, eu posso cair em engano, mas se eu não, por isso que eu preciso estar alinhada com o Espírito Santo de Deus, então busquemos isso, sabe, nos alinharmos, esse alinhamento com o Espírito Santo de Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através de nos revestirmos com a armadura de Deus, porque a armadura de Deus não é desde o capacete a sandália de proclamação do evangelho, é do alto da cabeça até a planta dos pés. Então, a gente tem que entender isso. Aí não seremos enganadas, tá? Pelas mentiras do diabo, sabe? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Discernimento de espíritos, sabe? Então, porque aí também eu não vou poder, eu não vou ficar criticando todas as manifestações. Eu tinha esse problema, tá? Até vou falar um pouquinho sobre isso, sabe? Não, isso aí é exagero. Não, isso aí é esquisito, sabe? Eu não, porque a gente tem isso também, né? Não sei se você, mas né, esse negócio é meio sério comigo. Então, assim, a gente não pode ficar criticando, mas através do discernimento de espírito, eu vou ter isso, o Espírito Santo vai me esclarecendo, ele vai jogando luz. Isso é muito importante, porque é importante as manifestações, mas é importante também que a gente entenda que a gente precisa receber aquilo que é de Deus. Ficou claro? Me respondi. Sim, legal. Então, vamos passar para o dom da profecia? Esse é o dom mais popular, hein, dos dons do Espírito, tá? Esse é o mais... Tá no top do top do laptop. É o dom que todo mundo acha lindo, é o dom, né, que todo mundo acha maravilhoso, e hoje a gente também está desmistificando a questão do dom da profecia, tá? Que ele não é um dom de revelação. Lembra que lá nós falamos dos dons de revelação que a Mi citou aqui no começo, tá? Que é palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento, e o outro dom de revelação é o discernimento de espíritos, tá? E o dom da profecia, ele está como um dom vocal, um dom verbalizado, tá? E a melhor forma da gente explicar esse dom da profecia é que ela é uma fala que vem por meio de uma inspiração de Deus, tá? E esse dom, geralmente, ele funciona como confirmação de algo que a gente já sabe, algo que você já estudou, algo que você já buscou, algo que Deus já se moveu na sua direção, e aí o dom da profecia, ele vem para confirmar. Lembra que eu falei que ele não é um dom para dirigir as nossas vidas? Tem gente que acha, o profeta, ele vai vir falar algo para mim, e aí eu vou seguir, é algo por uma decisão que eu preciso tomar, sim ou não. Não joga para o profeta a responsabilidade que é sua, tá? A responsabilidade é sua de buscar, a responsabilidade é sua de se mover, tá? A responsabilidade é sua de conhecer a palavra, tá? Então, assim, mas o profeta... Não, o dom da profecia não se trata de um dom para direcionar. Sabe para que serve o dom da profecia? Anota aí que é importante. Tem 3 propósitos o dom da profecia. O primeiro, para edificação, o que é edificar? É construir, tá? A nossa vida, tá? Então, para a igreja também, claro. Então, é para edificação, é para encorajamento. Então, nunca se precisou tanto, né, de um dom como o dom da profecia, como nesses tempos que a gente está vivendo. Aliás, a gente está precisando de tudo da parte de Deus, né? Vamos combinar. Então, assim, a gente precisa muito nesse tempo do dom da profecia, porque é para encorajamento. E também, que é encorajamento, que também pode entrar como exortação, porque exortar não é só bronca, exortar é animar, tá? Exortar também entra como animar, encorajar, tá? Isso é exortação, não é só descer o cajado. Também, né, vai entrar. Mas não é só para isso. E o terceiro propósito, a terceira finalidade do dom da profecia é para a consolação das pessoas. Não é para esse tempo que a gente está vivendo, gente. Edificar, consolar e encorajar ou exortar, tá? É para esse tempo. Como eu falei, é um dos dons mais comuns que a gente vê, né, aparecendo. E aí as pessoas se acomodam, vão embora. Por exemplo, na igreja que eu faço parte, terça-feira à noite, hoje, tem um culto da libertação, onde há um mover
profético. Então, as pessoas acham que vão lá e o pastor vai profetizar, os profetas vão profetizar e vai dar toda a direção, seus problemas acabaram, né? Quem aqui é do meu tempo assistiu, né, um programa de humor que falava das organizações Tabajara, né? Procura que ela tem solução para tudo, seus problemas acabaram. E a profecia não é para isso. Não é para isso, para resolver os seus problemas. A profecia é para te edificar, a profecia é para te exortar, te encorajar e também para te consolar, tá? A profecia é para isso. Lembra que eu falei, algo que você já sabe, ela só vai continuar na mesma direção. Deus vai usar para continuar na mesma direção. Vamos ler, né? Para a gente não ficar sem Bíblia, né? Abre lá, em 1 Coríntios 14, e nós vamos ler dos versos 2 ao 5. Em 1 Coríntios 14, 2 ao 5, diz assim: porque o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. Então, é a linguagem de oração lá das línguas. Pois ninguém o entende, porque o Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Você viu que ninguém está inventando nada, é a própria Bíblia quem diz. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior do que o que fala em outras línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, a oração de Paulo é para que todos nós profetizemos para edificação, para exortação e para consolação. Ele fala, eu motivo vocês a profetizarem. Tá? Por quê? Porque o que fala em outra língua fala a Deus, né? Então, se edifica, tá? Fala em mistérios com Deus, tá? E para que a igreja entenda, precisa haver, então, a interpretação, tem que ser a diversidade de línguas, tá? Mas o que profetiza fala aos homens, fala à igreja, fala à comunidade. Por isso que ele fala que o dom de profecia é muito mais importante. Você entende isso? Ah, então tem. O dom da profecia é muito mais importante, porque vai fazer com que toda a comunidade cresça, tá? Então, por isso que eu disse que quando, né, o dom da profecia é mais importante, mas se é falado diversidade de línguas e se há interpretação, fica igualzinho, né? O pastor Luciano Subirá, ele fala assim, é como se fosse diversidade de línguas 50%, e interpretação de línguas mais 50%. Deu 100%. Profecia 100%, entendeu? Vai ficar equilibrado, tá? E aí, por isso que Paulo fala muito mais que todos profetizassem, né? E por isso que ele chama de superior, um dom superior. Mas quando há o falar, a diversidade, mais a interpretação, aí cessa essa superioridade, tá? Porque ele fala assim, ó, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, a profecia ela só não vai ser superior na linha dos dons verbais quando há o falar e o interpretar. Daí vai ficar igual, tá? Porque a igreja, então, é edificada. Porque, olha, vamos para um exemplo prático. Por exemplo, uma pessoa está orando numa reunião, está orando na igreja, e ela está fluindo no dom de diversidade de línguas. Ninguém está entendendo nada. Como você vai falar amém? Né? A pessoa está lá, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, né? A pessoa está lá orando em línguas e você vai movendo no espírito, amém. Você não sabe o que está sendo falado. E amém, um dos significados de amém, o que é? Assim seja, você está concordando, você está ligando isso. Então, né? Entenda bem, não dá para falar amém, se você não sabe o que está sendo dito. E aí a pessoa está falando. Você não sabe o que ela está dizendo, você não vai poder concordar. Se é uma oração de intercessão, se é uma oração de libertação, você não sabe o que está acontecendo, tá? Se é um clamor. Aí, essa pessoa que está orando numa diversidade de línguas, ela está clamando para uma pessoa em algum lugar que precisa de um mover de Deus, precisa de um socorro de Deus, precisa de um agir imediato de Deus, de um sobrenatural de Deus. Aí o que acontece? Ela começa a interpretar, ou outra pessoa começa a interpretar. Quando há interpretação, né? Porque é um corpo de Cristo que está em algum lugar, uma parte do corpo de Cristo que está em algum lugar. Aí, quando há a interpretação, aí você vai poder concordar,
Ele está clamando para que uma pessoa seja curada, que seja livre das mãos de alguém que está oprimindo, sabe? Aí você vai poder dizer amém. Por isso que é preciso, então, se mover dessa maneira, tá? A igreja vai receber a edificação, a igreja local, a igreja em algum lugar, tá? Paulo fala lá em 1 Coríntios, aí onde você está aberto, 14, né? Do 9 ao 15 ele está falando sobre os dons, mas aí tem um versículo, que eu não anotei o versículo específico, está aí dentro desse bloquinho de versículos, ele fala assim, que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento, tá? Se Deus quer dar interpretação, é diversidade, tanto de línguas para orar, quanto para cantar. Você já ouviu alguém cantando em línguas? Gente, eu já acho maravilhoso quando a pessoa flui no dom de línguas, na diversidade de línguas. E cantar, né, também é maravilhoso. A minha segunda filha, Deus falou, né, Deus usou uma profeta para falar a respeito dela, tá? Através do dom de línguas cantado, tá? Eu estava numa reunião de oração, num culto de oração, e aí durante aquele culto a profeta estava lá na frente. Hoje ela é uma pastora e muito usada por Deus, e já faz mais de 19, quase 20 anos, né? Minha filha fez 19 semana retrasada, agora no mês de abril. Então, primeiro ela chegou e eu estava sentadinha lá ouvindo a pregação. No meio da pregação, ela apontou para mim e falou que Deus estava me dando um presente, tá? Ela começou a se mover dessa maneira. E eu orava, né? Mas eu e meu marido, a gente ainda não tinha tido um acordo sobre uma segunda gestação. A gente ainda estava conversando, lidando com essa situação, porque eu queria, ele falava assim, uma filha só, legal, bacana, né? Vamos ficar só com uma, né? Porque a gente sabe de todas as questões que envolvem, né, os filhos, para a criação, enfim. E aí, ela falou que Deus estava me dando um presente, que ele vinha num laço enorme vermelho, né? E naquele momento, né, meu coração começou a bater mais forte, né? Deu uma arritmia ali. E depois, no final, ela veio e ela colocou a mão no meu ventre. Eu não senti de tirar a mão. E quando ela colocou a mão no meu ventre, ela começou a cantar em línguas. E aí eu sabia, eu não tinha dúvida, tá? Porque daí depois, nos dias que se seguiram, eu fui fazer uma ultrassom, fui no ginecologista, pedi uma ultrassom e estava lá minha filhinha acho que ela estava com 3 semanas. Então, naquele dia, ela tinha acho que 2, 3 dias, tá? Então, assim, foi algo que Deus se moveu e confirmou algo no meu coração, tá? E assim, foi um desejo de Deus para nós. Então, aí é algo assim, é sobrenatural, é sobrenatural. Deus é lindo. Então, ele se moveu, né, com a irmã Rose. Aí, comigo foi a Juliana está falando que isso aconteceu com ela, com a irmã Rose, que era uma irmã que orava, ela tinha o dom de palavra de ciência, né? E Deus usava muito ela na igreja que a gente estava junto, né, Ju? Mas comigo foi com a pastora Enoide. Você conhece, a Juliana conhece, a Sensa conhece também, que está aqui com a gente, né? Foi com a pastora Enoide. Deus se moveu nos dons na vida dela, e ela começou a cantar ali, e assim, eu não tive uma interpretação na minha mente clara, mas aquilo sabe assim, o meu interior sabia que Deus estava trazendo algo, que seria a profecia também, para confirmar algo que ele já estava movendo dentro de mim. Olha que coisa mais linda, gente. Deus faz um bolo louco, maravilhoso da parte dele, na nossa vida, e Deus faz fluir sobre nós, tá? E o mesmo texto, 1 Coríntios, a gente leu lá no começo, agora a gente vai ler do verso 16 ao 19. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar do indulto, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dá bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Olha, presta atenção no que Paulo está falando aqui. Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas muito mais do que vocês. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras inteligíveis, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Olha o que ele está falando, é bem forte isso, né? Eu falo em línguas muito mais do que todos vocês, e a gente precisa se mover na nossa linguagem de oração em línguas, porque a nossa mente frutífera, ela é muito mais poderoso que Deus vai fazer, porque quando a gente pensa muito, às vezes a gente atrapalha, né? Muito pensamento atrapalha. Então ele fala assim: eu falo muito mais em língua que vocês, mas dentro da igreja eu prefiro falar, né, é preferível que eu fale 5 palavras inteligíveis do que 10.000 em línguas, tá? E porque é a linguagem de oração deles. Olha como isso é lindo que ele fala, tá? Então, não dá, a gente não pode, né, ficar num movimento de línguas, não é... Eu vou usar uma palavra que não é produtiva, eu ficar só orando em línguas, a minha linguagem de oração dentro de um culto, e não tem interpretação, não é diversidade de língua, é só para minha edificação, então é melhor que eu fale 5 palavras inteligíveis, como Paulo disse, do que eu falar 10.000 e não tem edificação para ninguém, tá? E ali no verso 22 ao 25, ele diz assim: de modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A diversidade de línguas, ele está falando. Lembra do testemunho que eu falei semana passada, do pastor Samuel aqui em Londrina? Então, a diversidade de línguas é para os incrédulos. A profecia, porém, não é para os incrédulos, mas é para os cristãos, tá? Por quê? Porque ela vai edificar, porque ela vai exortar e ela vai consolar. Então, a profecia é uma linguagem para os que creem, tá? Não é para ficar, né, atraindo os incrédulos, não. A diversidade de línguas é para alcançar os incrédulos. E ele continua: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem outras línguas e entrarem indoutos, né, aquelas pessoas que não dominam, não ainda estão caminhando na fé, ou incrédulos, aqueles que realmente não creem, então, eles não vão dizer que vocês são loucos, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem e algum incrédulo indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração se tornam manifestos. E assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, proclamando que Deus verdadeiramente está entre vós. Então, a profecia é para os cristãos, a diversidade de línguas é para os indoutos, tá? Aí, ou os incrédulos. Ficou claro isso? Gente, e é muito importante a gente entender e se mover nessa direção. E aí, do verso 26 ao 23, vamos seguindo o texto. Quando vos congregais, tendo cada um de vós um salmo, ou um ensinamento, ou uma revelação, ou um falar em outra língua, ou uma interpretação, faça-se tudo para edificação. Se há quem fala em outra língua, sejam 2, ou quando muito 3 a fazê-lo, cada um por sua vez, e haja também que o interprete. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja, e que falem a si mesmo e para Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos, um a um, poderão profetizar, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos das profecias estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Gente, Paulo está falando um monte de coisa importante aqui. Vamos lá, vamos junto? Primeiro que ele está falando, quando a gente congregar, eu, você, né? Eu, a Bárbara, a Eliane, a Michele, estamos lá. A gente já tem que ir, cada um oferecendo o seu dom. Você não tem que ir para uma reunião, para um culto, para uma missa, seja o que for, tá? Você não tem que ir esperando ver o que vai acontecer, ver os outros se mover. Olha como o que Paulo está falando é importante. Então eu vou lá naquela reunião, vou lá naquele culto, porque lá as pessoas se movem. Eu não tenho que ir lá, sabe? Assim, bem... Vamos usar uma palavrinha folgadinha, né? Bem folgadinha, e eu vou lá para ver o movimento, eu vou lá para receber. Não, você tem que ir lá para oferecer, porque é para o corpo, os dons são para o corpo, então você tem que buscar, como Paulo fala, os melhores dons, tá? E vá para você oferecer. Então, primeiro lugar, então, se você é aquela que fala salmo, aquela que vai levar um ensinamento, aquela que vai levar uma revelação, aquela que vai falar em língua, diversidade de língua, aquela que vai interpretar, faz isso. Leve aquilo que você tem, ofereça o que você tem.
tá? Primeiro ele está falando isso, e ele está exortando, tá? Isso que é o mais legal aqui. E daí ele fala, vamos fazer tudo com ordem e decência? Então, se a pessoa está falando, tá lá se movendo na diversidade de línguas, e aí 2, 3 se levanta para interpretar, vamos um de cada vez, né? Vamos seguir uma ordem. E ele fala assim, vai levantar 2 ou 3 para profetizar? Vamos um de cada vez, tá? Porque Deus vai usar todos, Deus deseja usar todos, mas não vai todo mundo junto. Não sei se você já teve essa experiência de ir para um culto ou para uma reunião de oração, e daí começa todo mundo, sabe, 3, 4 ao mesmo tempo. Gente, Deus não está nessa bagunça, não. Deus não está nesse negócio, não, tá? Deus, ele não é um Deus de confusão. Olha o que ele fala aqui no final, no versículo 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus de paz. Gente, como é importante esse capítulo 14 aqui a respeito dos dons para as nossas vidas. Porque se não está se movendo na sua vida, vai buscar mais. Ah, mas não está, não acontece. Sabe o que acontece? Muitas pessoas ficam muito na sua zona de conforto. Tá? Ah, então, não estou conseguindo. Eu orei, sim, eu estou orando. Ei, vamos lá, gente, vamos orar mais. Vamos buscar mais. Ainda não moveu, ainda não aconteceu? Bora buscar, joelho no chão, não fica esperando, não vai cair do céu, não. Eu vou lá naquela reunião, porque vão estender a mão na minha direção e xelelê, né? Não vai acontecer. E não busca. Não é? A Michelle deu uma risadona boa ali. Não é? Aí não busca, acho que só vai lá, né? Acho que teve mais gente que riu, é que minha telinha só aparece 4 aqui, eu e mais 3. Então, sabe? Não busca e acha que vai por osmose vir, né, pairar sobre mim, entrar em mim. Não vai, tá? Se você quer se mover, gente, o tempo do fim é um tempo da gente se mover muito mais do que a gente já se moveu ou já viu acontecer a respeito, através dos dons espirituais. Então, vamos buscar, tá? Mas há um comodismo. Ontem eu estava com uma missionária amiga e ela dizia assim, né? Porque ela é solteira, ela falou assim, pastor, fala para mim, né? Você que é casada, que tem alguma experiência, né? Alguma experiênciazinha a gente tem, né? 30 anos de casamento, então vou fazer agora em setembro, então assim, alguma experiência dá para ter, né? Experiência boa, experiência ruim, aprendendo com os meus erros, aprendendo com os erros dos outros, que é bem melhor, não dói em mim, né? Mas a gente vai caminhando, né? E aí ela falou assim, por que, né, que a gente vê? Porque ela atende muitas mulheres também, e ela falou assim, aí elas vêm, né, já desistindo do casamento. O que você tem para me dizer? Você acha que... Você já vai entender porque eu estou falando de casamento também, né? E, de repente, Deus quer tratar algumas coisas aí. E aí ela falou assim, por que a gente vê, né, as mulheres desistindo? Você acha que elas estão entregando... Ela não usou esse termo, mas eu vou falar, né? Entregando as bets, né? Sabe, joguinho de bets, né? Eu estou falando daquele joguinho, né? Teve que entregar as bets. Ou você acha que é muita dor e sofrimento? Eu falo assim, olha, sim, existem situações para separação, mas tem um pastor que ele trouxe um material bem legal a respeito de casamento, pastor Douglas Gonçalves, que ele é filho do pastor Josué Gonçalves, que é a maior autoridade em relacionamentos hoje no Brasil, que prega e dá muitos cursos, muitas conferências a respeito, e o pastor Douglas, o filho dele também, que fala bastante sobre relacionamento, lá do Jesus Coupe, né, esqueci o nome da igreja dele, mas enfim, se procura lá, é bem legal. E aí ele fala assim, a separação, o divórcio, é como a quimioterapia. Tem gente que com uma gripinha já quer aplicar a quimioterapia, ou a quimioterapia para doença em estado muito avançado, para um câncer, sabe? Então, o que acontece? E eu vou trazer, se isso está acontecendo aí, vamos conversar a respeito, tá? Gripinha não é para aplicar quimioterapia, não. Tá? Gripe, a gente vai achar o remédio certo e a gente vai se cuidar, tá? Vai colocar aquilo que precisa dentro do nosso organismo e vai deixar também de fazer aquilo que faz mal para o nosso organismo e deixa a gente vulnerável às gripinhas. Aí, a respeito dos dons espirituais, vamos trazer para o nosso momento também, né? A respeito dos dons espirituais, ótima essa analogia, né? Muito boa mesmo. Eu gostei bastante, né? E aí, o que eu vou achando legal, eu vou trazendo para nós também. E aí, o que acontece? Dentro dos dons, né? Aí eu fico na minha zona de conforto. Ah, eu já orei, né? A gripinha. Eu já orei,
e aí então eu vou só deixar que os outros se movam na minha direção. Não, meu bem, não, não é assim que funciona. Ora mais, busca mais, se rende mais, renuncia mais e renuncia a pecado mais, sabe? Porque a gente quer fazer tudo num bolo louco e ainda quer que Deus derrame os dons do Espírito, manifeste os dons do Espírito, ativa os dons do Espírito na minha vida. Não vai dar, não vai funcionar, não vai, tá? Vamos buscar, vamos nos mover, tá? Vamos seguir, vamos caminhando para o fim aqui agora. Hoje nós vamos conseguir terminar. Aqui, o que a gente ouve de Paulo, aqui especialmente nesse capítulo, é que as palavras de Paulo não são sugestão, elas são mandamentos de Deus, tá? Então eu preciso desejar ardentemente me mover nos dons do Espírito e tirar da minha vida aquilo que impede esse movimento, tá? Como eu disse, renunciar, a gente sabe que é pecado, a gente sabe as coisas que a gente tem que liberar, jogar no altar do Senhor, a gente sabe, a gente é bem grandinha, e se você não sabe ainda, vamos conversar a respeito, tá? Vamos chegar mais perto, vamos caminhar. O que eu falo? Anda com gente que é mais cristã que você, tá? Anda com gente que tem um pouco mais de caminhada, um pouco mais de experiência, com gente que você fala, não, eu quero andar junto, eu quero andar perto, eu quero aprender, sabe, junto com essas pessoas. Sempre tem gente assim, sempre tem. Vai buscar aprender, vai ouvir pregações, vai participar de conferências, vai participar de cursos, vai participar de congressos. Gente, tem tanto curso. Eu comecei, ontem começou um curso, o pastor Eduardo Reis, a respeito de Apocalipse. É gratuito, os cursos dele, os mais aprofundados, eles são cursos assim, para o meu poder aquisitivo não está dando ainda, sabe? São assim meio, né? Para mim é meio carinho, vamos falar, né? Na real. Mas ele sempre está dando curso gratuito. Então a gente tem um monte de gente boa dando curso gratuito, mas daí, mas que preguiça, né? Não, mas é à noite. Nossa, foi 3 horas, das 8 às 11 da noite. Não, ixi, bem a hora da novela. Ei, não vou nem falar de novela, né? Que para mim, mulher cristã não assiste novela, tá? Mulher cristã não tem que ficar assistindo BBB. Tô falando, é sério isso. Aí você fica perdendo seu tempo com tudo que contamina, com um monte de porcaria, um monte de falta de padrão, um monte de conceito errado, fica perdendo coisas com essas coisas, perdendo tempo com essas coisas, daí não vai estudar, não vai buscar o autoconhecimento, conhecimento da palavra, através de Deus dá muitas ferramentas, então aí à nossa disposição e vai ficar perdendo tempo com porcaria, aí depois, mas eu queria tantos dons do Espírito. Só dando risada, né, gente? Só dando risada. Vamos lá, vamos ser útil. Os dons do Espírito para você ser útil. Em que você tem sido útil no corpo de Cristo? Em que você tem sido uma ferramenta que Deus está usando dentro do corpo de Cristo? Então, a gente está aqui estudando, não é só para saber, não só para aumentar o nosso conhecimento, mas para a gente se mover, tá? E sabe o mais legal dos dons do Espírito, que eu acho assim espetacular, que eu acho fantástico, que eu acho sensacional? É o resultado. É para a edificação do corpo. É o resultado. O processo, gente, não é algo... puxa vida, é difícil demais. Não. O processo é simples, a partir da minha disposição, da minha disponibilidade, da minha busca, da minha rendição. O processo é muito mais simples do que você imagina, do que você pensa, tá? A vontade de ter o dom na sua vida, eu queria esse dom, tal, muito provavelmente é Deus já colocando isso no seu coração. Então, bora, vamos lá, vamos seguir. Filipenses 2:13 diz assim: pois é Deus quem produz em vós tanto querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Quando eu ando com o Senhor, tá? Eu não vou... não, então eu quero todos os dons, tal, né? A gente já falou sobre isso. É para o reino, é para o corpo de Cristo, é para a igreja do Senhor nesse tempo do fim, tá? Então, se tem algo já no teu coração fazendo aquela cócega, sabe, aquela coisinha boa,
já é o Espírito gerando isso dentro de você. E o Espírito quer fazer esse movimento, ele quer fluir, ele quer que você ative esse dom que ele já está colocando à vontade. Aí a pergunta que não quer calar. Então, como mover? Isso mesmo, Gilda, vamos servir, né, na obra, vamos nos movimentar. Como mover? E eu tenho uma resposta para você. Eu ri porque eu acho engraçado, mas é bem legal. Movendo. É assim que a gente se move, é movendo. Como que você faz as coisas dentro da sua casa? Tem lá a necessidade, né? Tá tudo empoeirado. Qual é a necessidade? Tirar a poeira, passar um belo de um lustramóveis em madeira, passar um pano com álcool nas outras superfícies. Então, como que é? Limpando, não é? Aí você precisa aprender algo no seu negócio, na sua profissão. Aí você vê todo mundo fazendo, todo mundo crescendo. O que você vai fazer? Você vai buscar curso, você vai buscar aperfeiçoamento. Então, como mover nos dons do Espírito? Movendo, movendo. A gente tem falado isso por 4 semanas. Ininterrupto. Estar aqui já é um mover, né? Estar aqui se dedicando a aprender já é um passo, né? Para quem acha que não está ainda se movendo, já está se movendo, né, pastora? Exatamente, já está se movendo. Então, já foi um start, né? Já deu o clique, né? Agora é continuar baseado em tudo aquilo que a gente tem conversado e buscando conhecer mais. Né? Algumas pessoas me perguntaram, né? Quem que é o pastor que você citou, que fala bastante sobre os dons do Espírito? Pastor Luciano Subirá. Vai buscar, vai ouvir ele, tem muito mais gente. Gente, tem muita gente boa, tem muito pastor, tem muita pastora. Quando eu falo pastores, né, eu falo, né, no geral, tem muito líder bom, né, mas não espera só receber aquilo que a gente está tratando aqui, uma vez por semana, tá? No nosso grupo. Não, vamos lá, vamos buscar, vamos nos mover. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Deus está levantando muita gente boa e Deus está te levantando porque você é gente boa também, tá? Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um instrumento hábil, uma ferramenta, um vaso de bênção para crescimento, um vaso para edificar o reino, tá? Deus quer fazer isso através da sua vida. Ative os dons que Deus tem à sua disposição. Você já começou, tá aqui, tá ouvindo, tá buscando. Vamos lá, continua, cresça, cresça, né? Então, acerca a respeito dos dons espirituais, era isso que a gente tinha preparado, tá? Mas nós vamos começar com um novo assunto a semana que vem, muito bom, muito bom. Nós vamos começar a falar sobre a mulher virtuosa, né, Michele? Semana que vem a gente entra nesse assunto, que é um assunto tão bom, né? Mulher virtuosa, né? Como ser uma mulher que agrada a Deus, mas que agrada também a sua família, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, né? É possível ser essa mulher, né? Que é uma mulher com garra, uma mulher que é feliz, uma mulher que é dedicada. A gente escuta muito hoje que as mulheres estão sobrecarregadas, que as mulheres não conseguem dar conta de tudo, né, pastora? Porque mulher não pode dar conta de tudo, pode sim, a mulher virtuosa, ela dá conta de tudo, a mulher virtuosa, ela não usa força, somente a força do próprio braço, e é isso que a gente vai estudar aí nas próximas terças-feiras, como ser, né, o caminho aí para ser essa mulher virtuosa. Gente, chama mais amigas aí, chama mulheres para ter esse entendimento e essa descoberta, porque a mulher virtuosa está dentro de você. Deus te chamou para ser uma mulher virtuosa, você é preciosa, você é especial, você tem qualidades e essas virtudes, né, essas qualidades que talvez ainda você não conheça. Deus quer fazer despertar em você e ainda te fazer aprender e fluir em virtudes que Ele tem para você. Você é preciosa, então vem com a gente. Vamos nessa caminhada, a nossa próxima caminhada, então, estudando, aprendendo e conhecendo mais a respeito da mulher virtuosa, que a Bíblia traz para a gente. Vai ser muito bacana, vai ser muito Amém. jóia.
Ô, pastora, só para a gente poder encerrar os dons do Espírito Santo, algumas dúvidas, tá? Então, a gente falou aí de 9 dons especificamente, né? Mas eu já ouvi muito sobre 7 dons. É alguma religião que cortou fora aí os outros? Isso? É uma questão de interpretação, tá? Tá, E algumas englobam mais de um dom, né? E daí coloca para diminui para 7 dons, tá? Por exemplo, vai achar que o dom de sabedoria e o dom tá, da entendi. ciência, Tá, do conhecimento, são um dom só. Aí diminuiria para 8 dons. tá. Tá? É uma questão de interpretação. Mas o que, que nós fizemos? Nós pegamos o texto que destaca os 9. Então, né? Aí, quando a gente pega a Bíblia, né? E a gente pega o que está escrito, daí fica mais fácil, sabe? Fica mais fácil da gente trabalhar, né? Perfeito. E os frutos do Espírito, porque pode estar tendo dúvidas aqui em relação ao fruto. A gente falou dos dons e existem os frutos. Os frutos do Espírito, eles são basicamente o que a gente vive no nosso dia a dia baseado nesse conhecimento sobre os dons. Isso? Exatamente, a nossa caminhada, o fruto do Espírito, a palavra já fala, né? É aquilo que vai primeiro florescer em mim, a partir do meu relacionamento com Deus, a partir do meu entendimento da palavra do Senhor, da minha obediência aos princípios, preceitos, mandamentos, leis, regulamentos de Deus. Então, vai fluir em mim o fruto do Espírito. Tá? Eu vou ser uma pessoa pacificadora, porque uma parte do fruto do Espírito é a paz. Eu não vou ser mais aquela pessoa intempestiva, aquela pessoa, porque não é questão de temperamento, por exemplo. Eu sou uma pessoa ligadinha no 220, tá? Até esses dias estava conversando com a minha filha, né, que mora fora, e ela falando sobre uma pessoa lá que ela convive, e daí ela falou uma característica, eu falei, você levou a tua mãe para perto aí, né? Ela falou, mãe, exatamente, ela é igual você, 220. Né? Então, assim, não é questão de temperamento. A questão da mansidão é a minha resposta às situações, tá? Então, eu vou ver aflorar em mim o fruto do Espírito. Paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Ai, gente, domínio próprio. E assim, você vê muito ligadinho ao outro. É como se fosse fazendo assim, sabe? Um vai ligando o outro. E aí vai falar também do legado. Quando eu manifesto os dons do Espírito Santo na minha vida, quando a partir do meu relacionamento com Deus eu manifesto o fruto do Espírito, eu estabeleço um legado, tá? Não se trata de herança, se trata da marca que eu deixo nas pessoas com as quais eu convivo ou por onde eu passo. De repente eu nem convivo, mas eu preciso deixar um legado, tá? Eu não vou passar todo dia no mesmo caixa de supermercado, mas eu passo por aquelas pessoas. Eu preciso deixar um legado nelas. Ou eu preciso deixar um legado na minha família, eu preciso deixar um legado para os meus filhos, eu preciso deixar um legado na minha vizinhança, tá? Então, dons do Espírito, fruto do Espírito, legado. É isso. Né, Meire? Nossa, pastora, nunca tinha parado para pensar que o legado ele tem essa ligação. E é possível uma pessoa deixar um legado Falhou. Deu uma paradinha aqui para mim. frutos e dos dons, porém vivenciá-los? Travou-me. Se Eu repete, perguntei, por gentileza. pastora, repito, é possível uma pessoa deixar um legado, viver os frutos do Espírito, viver os dons sem ter conhecimento tanto do fruto quanto do dom? Legado pode ser bom ou ruim, né? Legado pode ser bom ou ruim. Então, nós, na verdade, o legado, ele também é fruto das sementes que plantamos. A pessoa ela pode ser bondosa em si mesma, mas não ter um relacionamento de intimidade com Deus. Então, ela vai, se ela é bondosa, se é uma pessoa generosa, se é uma pessoa, ela vai deixar o legado, tá? Mas a palavra de Deus nos chama, como mulheres virtuosas, a deixar um legado também da parte de Deus,
tá? Ele vai usar as virtudes na minha vida para marcar a vida das outras pessoas, porque eu entendo que o legado é a marca que eu dei. Então, e também, se eu for uma pessoa ruim, se eu for uma pessoa com péssimas, né, com péssimas atitudes, sentimentos, aí eu vou deixar também um legado péssimo, né? Então, é possível uma pessoa deixar um legado bacana sem ter uma vida com Deus, mas Deus nos chama a deixar um legado muito mais que bacana, um legado do céu, uma marca do céu na vida das pessoas. Amém. Muito bom, gente, muito bom, né? Muito bom aprender, né, pastora? A pastora que ensina também deve ser incrível, né? Porque é muito bom quando a gente tem essa liberdade de deixar, né, o Espírito fluir através da nossa vida. Que momento especial que a gente tem todas as terças-feiras. Muito bom que tem gente aqui que não vê. A gente possa na terça que vem ter muitas mulheres. Eu conheço, pastora, muitas mulheres que vivem tormento. São mulheres felizes, outras não, e vivem um tormento diário. Eu creio que o assunto que a gente começa a falar a partir de semana que vem, ele vai impactar realmente, não tem a mínima noção do que é viver uma vida cristã, então acredito que é uma boa oportunidade de despertar mulheres na fé. O nome desse grupo é Mulheres... como é que é o nome do grupo? Mulheres de Fé? Mulheres de Fé. Né? Mulheres de Fé no Zoom, aquela que tu imagina que jamais iria participar e ouvir, né? O nosso papel é convidar do Espírito Santo, é fazer com que as pessoas se movam para estar aqui, né? Isso mesmo, isso mesmo. Se você quiser orar para a gente encerrar, que é o nosso horário hoje, passou uns minutinhos, perdão, gente. Passamos, é das 15 às 16, passamos um pouquinho. Vamos lá, então, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por esse momento, obrigada por essa tarde, que possamos sair daqui totalmente diferente do que entramos, que possamos sair daqui realmente deixando um legado na vida das pessoas, que possamos viver os frutos do Espírito, que possamos estar dispostas a exercer os dons que tu tem preparado para cá aqui. Todas aqui têm um dom à sua espera. Quem ainda não está exercendo tem um dom especial esperando, que possamos ser mulheres dispostas a querer exercer, que possamos querer oferecer aonde estivermos, que o receber seja algo que a gente não pense mais, mas que o oferecer seja algo que a partir de hoje esteja presente no nosso coração, na nossa mente. Obrigada, Senhor, por nos permitir ter acesso a tudo que vem de ti, a tudo que vem do reino, que a nossa agenda do dia a dia ela seja aberta para ti, Pai, no momento em que tu desejar, no momento em que tu decidir. Nós sabemos que a gente não precisa se preocupar com o que tem que ser feito, porque tudo tu nos acrescenta, Senhor. Traz a paz no coração de quem pensa que isso pode ser uma perda de tempo, ou de que o trabalho, ou de que qualquer outra coisa possa ser mais importante do que aprender sobre o teu reino, sobre o teu amor. Obrigada, Senhor. Nós agradecemos pela pastora Meirinha, que está aqui ministrando para a gente, nos ensinando. Nós agradecemos, Pai, pela vida da Patrícia, que iniciou esse projeto e que está tendo o tempo dela de recuperação. Nós agradecemos pela vida de cada mulher que está aqui e nós agradecemos pela vida de cada mulher que aqui vai chegar a partir de semana que vem. Espírito Santo, abre, Espírito Santo, mentes e corações a partir de hoje, e que o teu mover, ele seja grandioso, que o teu mover, ele seja percebido, que o teu mover ele seja sentido por nós aqui. Nós estamos dispostas, nós estamos abertas e nós não vamos parar, Senhor, nós vamos continuar, porque chegou o momento do avivamento, chegou o momento em que mulheres aqui vão se levantar de uma maneira grandiosa em teu nome. E por mais que nós possamos cair, por mais que nós possamos pensar que não, isso não é para mim, imagina, eu sou uma pessoa simples, nós estamos aqui nesse momento
instrumento para poder edificar a tua igreja, edificar o teu corpo, edificar pessoas que jamais receberiam o teu poder, que jamais receberiam a tua palavra, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos traz a coragem, nos traz o hoje, nos traz os dons do teu Espírito. Em teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém, que delícia. Deus abençoe a cada um, abençoe seus lares, suas famílias. Que lindo esse príncipe, é uma princesa. Eu estava vendo só a franjinha com a Bárbara ali. Deus abençoe cada uma, que vocês se movam, né, nos dons e vamos junto nessa caminhada sobre a mulher virtuosa. Gente, vai ser muito abençoador, de muito crescimento para nós. Um beijo grande no coração de cada uma. Um beijo, até terça que vem.